Quer me dar um presente? Sai da minha vida. Você é a pior mãe que alguém poderia ter. As palavras pairavam no ar da elegante sala de jantar do clube de campo, afiadas como cacos de vidro e igualmente cortantes. Por um momento, tudo ao meu redor pareceu congelar. Os garçons servindo champanhe, o planejador de casamentos revisando o cronograma do dia seguinte, os olhares curiosos dos pais de Blake. Eu, Sophia Carter, de 58 anos, fiquei completamente imóvel, com as mãos ainda estendidas em direção ao mapa de assentos que eu estava tentando discutir com minha filha. Amber, eu disse baixinho. Vamos lá fora conversar sobre isso com calma. Não há nada para conversar, Amber sibilou, seu rosto perfeitamente maquiado contorcido por uma raiva que parecia desproporcional à minha simples sugestão de mover sua frágil avó para uma mesa mais longe da banda. Você sempre faz isso. Tenta controlar tudo. Me envergonha na frente de todo mundo. Eu estava pensando nos aparelhos auditivos da vovó Ellen, comecei. Pare. Pare logo. A voz de Amber elevou-se, atraindo mais atenção dos convidados reunidos para o jantar de ensaio. Este é o meu casamento, não o seu, não o da minha avó. Trabalhei muito para que tudo saísse perfeito. Blake, meu futuro genro, mexeu-se desconfortavelmente ao lado dela, mas permaneceu em silêncio. Os pais dele trocaram olhares que conseguiam transmitir ao mesmo tempo constrangimento e uma certa validação presunçosa, como se a explosão de Amber confirmasse tudo o que eles suspeitavam sobre sua criação. Amber, querida, tentei novamente, ciente da plateia crescente. Só quero o melhor para todos amanhã. O que seria melhor? Ela riu, um som frágil e sem humor. O que seria melhor se você desaparecesse? Sério, mãe, se você realmente quer me dar um presente de casamento, simplesmente desapareça da minha vida. Estou cansada de pedir desculpas por você para a família do Blake. A sala ficou em silêncio. Até os garçons ficaram paralisados. A mãe de Blake, Victoria, pressionou seu caro guardanapo de linho contra os lábios, seus olhos brilhando com algo que poderia ser pena, mas parecia mais satisfação. Amber, Blake finalmente murmurou, tocando-lhe o braço delicadamente. Talvez devêssemos. Não, Blake. Cansei de fingir. Amber se livrou da mão dele, e seu anel de noivado de diamantes refletiu a luz. Sabe o que a Victoria me perguntou ontem? Ela perguntou se minha mãe se sentiria confortável no clube de campo ou se ela se sentiria deslocada, como se você fosse algum tipo de caso de caridade que estamos incluindo por obrigação. Absorvi essa informação com um estranho distanciamento. Depois de 3 décadas de maternidade solteira, de jornadas duplas e sonhos adiados, de economizar e economizar para pagar aulas de dança, tutores para os 7 mensalidades da faculdade de Direito, eu era discutida como se fosse uma parente embaraçosa que deveria ser tolerada. Entendo, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. E o que você disse à Victoria? O silêncio de Amber respondeu com mais eloquência do que palavras. Amber foi muito gentil em incluir todos, Victoria interrompeu suavemente, com sua postura de clube de campo inabalável. Simplesmente queremos que amanhã seja perfeito para ambas as famílias. Ambas as famílias. Como se a minha família, só eu, e a avó idosa Ellen, fossemos de alguma forma comparáveis aos Prescott, com sua riqueza antiga e admissões em universidades da Ivy League. Vai ficar perfeito, assegurei-lhe, com um sorriso que me custou tudo para produzir. Agora, se me dá licença, acho que preciso de um pouco de ar. Saí da sala de jantar com as costas retas e a cabeça erguida, sentindo o peso dos olhares deles. Somente quando cheguei ao salão feminino vazio é que me deixei afundar em uma cadeira de veludo, com as mãos tremendo enquanto o impacto das palavras da minha filha me atingia. Você é a pior mãe que alguém poderia ter. Eu era. Olhei para o meu reflexo no espelho ornamentado. Uma mulher com cabelos escuros com mechas grisalhas, cortados num corte Chanel prático, usando um vestido de loja de departamentos que eu havia passado horas escolhendo. Não tão glamourosa quanto Victoria Prescott com seu cabelo loiro impecável, mas também não era tão vergonhoso quanto Amber havia retratado. Pensei nos anos que se passaram, nas fantasias de Halloween costuradas até altas horas da noite, nos almoços escolares cheios de bilhetes escritos à mão, nos pacotes de ajuda para a faculdade, no apoio silencioso durante o primeiro desgosto de Amber. Eu cometi erros, certamente todos os pais cometem, mas a pior mãe que alguém poderia ter? Meu celular vibrou com uma mensagem da Amber.
Onde você foi? A organizadora precisa verificar o horário da sua entrada novamente. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento das palavras cruéis que ainda ecoavam na minha cabeça. Apenas impaciência por não estar cumprindo meu papel na produção perfeita dela. Respondi: não estou me sentindo bem, vou para casa descansar antes de amanhã. Vai ficar tudo bem. Enquanto dirigia para casa, na modesta casa de 3 quartos onde criei Ember sozinho, depois que seu pai decidiu que a paternidade era muito restritiva para seu estilo de vida, me peguei pensando na propriedade do outro lado da cidade onde Ember e Blake agora moravam. A bela casa colonial que pertenceu ao meu pai foi passada para mim após sua morte, há 3 anos, com instruções específicas de que eu poderia transferi-la para Ember quando chegasse a hora certa. Eu permiti que eles se mudassem imediatamente, planejando assinar a escritura como presente de casamento, um novo começo sem o peso de uma hipoteca. Ember nunca questionou esse acordo, nunca perguntou sobre a propriedade do imóvel. Ela simplesmente aceitou, como sempre aceitou meus sacrifícios com uma arrogância que eu confundi com confiança. Em casa, tirei meus saltos sensatos e sentei-me à mesa da cozinha, cercada pelos preparativos do casamento. Meu vestido de mãe da noiva pendurado na porta da lavanderia. O livro de visitas artesanal que passei semanas criando. O kit de emergência com fita adesiva, aspirina e band-aids que montei para amanhã. Suma de minha vida, sussurrei para o quarto vazio, testando como as palavras soariam na minha boca, desapareça da minha vida. Talvez depois de todos esses anos, fosse a hora de dar à minha filha exatamente o que ela pediu. Peguei meu laptop, abri-o e comecei a digitar. A luz da manhã filtrando pelas cortinas do meu quarto me encontrou já acordado, com os olhos marejados de uma noite passada alternando entre lágrimas e planejamento metódico. Meu telefone exibia 17 chamadas perdidas e 23 mensagens de texto, a maioria de Ember, ficando cada vez mais frenético à medida que a noite avançava. Mãe, a organizadora precisa confirmar o horário do seu corte de cabelo. Mãe, é sério que você não vai atender? O ensaio nem acabou. Mãe, isso é ridículo. Me liga agora. E finalmente, enviado às 2h17. Tudo bem, que seja assim. Mas é melhor você estar no local até às 10 horas da manhã de amanhã, ou juro por Deus que nunca vou te perdoar. Deixei o telefone de lado e fui até o meu armário, passando pela sacola de roupas contendo meu vestido de mãe da noiva, um vestido de seda azul suave que eu havia economizado durante meses para poder comprar. Em vez disso, peguei roupas práticas, jeans, um suéter confortável e sapatos sem cadarço. Hoje em dia seria preciso mobilidade, não cerimônia. Na minha pequena mesa da cozinha, revisei os documentos que passei a noite reunindo, escrituras de propriedade, extratos bancários, contratos com fornecedores de casamento e anos de registros financeiros meticulosamente organizados em meu antigo arquivo. O rastro de papel do sacrifício materno exposto em preto e branco. Meu pai era contador e me ensinou a importância da documentação. As pessoas podem contestar suas palavras, ele dizia, mas não podem contestar os números sobre o quão certo ele estava. Fiz minha primeira ligação precisamente às 7 da manhã para Jonathan Mills, advogado do meu pai e executor do seu testamento. Sofia, está tudo bem? Hoje não é o grande casamento? Sua voz familiar transmitia preocupação. Houve uma mudança de planos, Jonathan. Preciso discutir a propriedade na Maple Avenue, atualmente ocupada pela minha filha e seu noivo. A casa do seu pai? Achei que você estivesse planejando transferir a propriedade para Ember como presente de casamento. Os planos mudam, respondi, com a voz mais calma do que me sentia. Gostaria de explorar minhas opções para vender o imóvel. Imediatamente. Uma pausa. Sofia, está tudo bem? Parece repentino. Tive uma revelação, Jonathan, sobre respeito, limites e a verdadeira natureza de dar presentes. Dei uma olhada na escritura do imóvel à minha frente. A casa ainda está legalmente em meu nome, correto? Sim, com certeza. Seu pai deixou para você sem condições. A sugestão dele de transferi-lo para Ember foi apenas isso, uma sugestão. Legalmente, você tem liberdade para vendê-lo se quiser. E qual seria o prazo mais rápido possível para tal venda? Jonathan tossiu levemente. Bem,
no mercado atual, com um imóvel tão desejável, se você estiver disposto a aceitar uma oferta um pouco abaixo do mercado, conheço vários investidores que compram à vista e com um mínimo de contingências. Podemos fechar o negócio em até 48 horas. Perfeito. Por favor, faça as ligações. Irei ao seu escritório ao meio-dia para assinar o que for necessário. Minha próxima ligação foi para Margaret Willis, a planejadora de casamentos que Amber havia selecionado para o casamento dos seus sonhos, uma mulher cujos serviços eu estava pagando, apesar de Amber permitir que a família de Blake acreditasse que eles estavam contribuindo significativamente. Senhora Carter, eu ia te ligar agora mesmo. Sentimos sua falta no final do ensaio ontem à noite. E tem alguns detalhes. Margaret, interrompi gentilmente. Receio que tenha havido uma mudança significativa. Preciso que você entre em contato com todos os fornecedores e cancele o evento de hoje. Silêncio, seguido por uma resposta engasgada. Cancelar? Senhora Carter, o casamento é em 6 horas. Isso não é? Não podemos. Verifique seu contrato, Margaret. A seção 7, parágrafo 3, especifica que, como parte financeiramente responsável, eu me reservo o direito de cancelar com uma compensação pelo tempo e materiais do fornecedor. Entendo que haverá taxas de cancelamento substanciais. Estou disposta a pagar todas elas. Mas a noiva, a senhora Carter ficará arrasada. Tenho certeza que sim, concordei, lembrando-me do veneno na voz de Amber. Você é a pior mãe que alguém poderia ter. Mesmo assim, por favor, prossiga com os cancelamentos. Todos eles. Local, buffet, flores, música, fotografia, tudo. Depois de encerrar a ligação com a organizadora do casamento, que estava completamente nervosa, percorri sistematicamente minha lista. O buffet, o florista, o quarteto de cordas, o fotógrafo. Em cada ligação, eu calmamente me identifiquei como a parte contratante, mencionei a cláusula de cancelamento relevante e autorizei quaisquer pagamentos necessários para compensar a mudança de última hora. Às 9h30, eu já tinha desfeito todos os aspectos do casamento de $75.000, para o qual passei 2 anos economizando. Minha conta de aposentadoria estava significativamente mais leve. Mas uma estranha sensação de paz havia se instalado em mim. Meu telefone continuava vibrando com chamadas recebidas. Amber, a cerimonialista, até Blake uma vez, mas deixei todas caírem na caixa postal enquanto arrumava uma mala e reunia os documentos que havia organizado durante a noite. O último item da minha agenda matinal foi talvez o mais difícil. Liguei para minha mãe idosa, que estava ansiosa para ver sua única neta caminhar até o altar. Mãe, eu disse quando ela respondeu, houve uma mudança de planos com o casamento. O que aconteceu, Sofia? A Amber está bem? Amber está fisicamente bem, assegurei. Mas o casamento não vai acontecer hoje. Explico tudo depois, mas, por enquanto, preciso que você confie em mim. Uma pausa, então a voz da minha mãe, mais suave, mais firme. Eu sempre confiei em você, Sofia. Você é a pessoa mais confiável que conheço. Sua fé simples quase quebrou minha compostura. Obrigada, mãe. Isso significa mais do que você imagina agora. Quando terminei a ligação, a campainha tocou com uma insistência que só poderia pertencer a uma pessoa. Respirei fundo, endireitei os ombros e abri a porta para encarar minha filha. Amber estava na minha varanda, vestindo calças de yoga de grife e um moletom caro, com o rosto vermelho de raiva e os olhos arregalados de pânico. Mãe, que diabos? Estou te ligando a noite toda. O pessoal do cabelo e da maquiagem já está no local, e a Margaret disse que não consegue falar com você. E ela parou abruptamente, observando minhas roupas casuais e a mala pronta visível no corredor atrás de mim. Por que você não está vestida? Precisamos sair para o evento em tipo 1 hora. Estudei o rosto da minha filha, o rosto que eu havia memorizado quando ela era recém-nascida, que eu havia beijado melhor depois de inúmeros ferimentos na infância, que eu a observei amadurecer até se tornar uma bela adulta. O rosto que se contorceu de desprezo poucas horas antes, quando ela rejeitou publicamente 28 anos de devoção maternal. Houve uma mudança de planos, Amber, eu disse baixinho. O casamento foi cancelado. Sua expressão congelou, depois se transformou em algo entre horror e raiva. Do que você está falando?
Cancelado? Isso não é? Você não pode. Ela passou por mim e entrou em casa, já pegando o celular. Preciso ligar para Margarete agora mesmo e resolver qualquer problema de comunicação. Não foi um mal-entendido, interrompi, fechando a porta atrás dela. Liguei para todos os fornecedores esta manhã e cancelei os serviços. O local, o buffet, as flores, tudo. Amber se virou para mim lentamente, o rosto perdendo a cor. Você o quê? Você não pode fazer isso. É o meu casamento. Na verdade, eu posso. E eu fiz. Todos os contratos estavam em meu nome, com minha assinatura, pagos com meu dinheiro. Eu não entendo, ela sussurrou, com a voz subitamente baixa. Por que você fez isso comigo? Encontrei seu olhar firmemente. Ontem à noite, você fez um pedido. Você me pediu para te dar um presente, para desaparecer da sua vida. Você me chamou de pior mãe que alguém poderia ter. As palavras ainda doíam, mas minha voz permaneceu firme. Decidi atender ao seu pedido. Este é o primeiro passo. O telefone de Amber começou a tocar. Era o toque de Blake. Ela atendeu com as mãos trêmulas. Blake, tem algo errado. Minha mãe disse que cancelou o casamento. Não entendo o que está acontecendo. Eu podia ouvir sua voz, baixa, pelo alto-falante, igualmente confusa e cada vez mais alarmada. Fiz um gesto para que Amber me seguisse até a cozinha, onde eu havia deixado a documentação do meu trabalho noturno. Preciso ir, Amber disse abruptamente a Blake. Venha para a casa da minha mãe agora. Ela encerrou a ligação e olhou para os papéis espalhados na mesa da cozinha. O que é tudo isso? Essa, eu disse, pegando a primeira pasta, é a verdade sobre sua vida perfeita? Do que você está falando? Que verdade? A voz de Amber oscilava entre raiva e medo enquanto ela olhava para a pilha de documentos espalhados na mesa da minha cozinha. Por favor, sente-se, eu disse, gesticulando para uma cadeira. Pela primeira vez, Amber obedeceu sem reclamar. Talvez atordoada demais com a bomba do cancelamento para resistir, selecionei a primeira pasta com o rótulo casamento e a abri. Aqui estão todos os contratos, comprovantes de depósito e confirmações de pagamento para o casamento que não acontecerá hoje. Despesa total, $78.452,36. Tudo pago com minhas contas. Os olhos de Amber se arregalaram. Mas os pais de Blake contribuíram. Nada, terminei por ela. Apesar do que você os fez acreditar. Um rubor subiu por sua nuca. Eu nunca disse que eles estavam pagando. Eles apenas presumiram, e era mais fácil deixá-los pensar que eu não tinha condições de dar à minha filha um casamento decente, completei. Que você estava gentilmente incluindo sua mãe constrangedora, apesar do fardo financeiro que isso representava para você e para a família de Blake. O golpe certeiro acertou em cheio. O rubor de Amber se intensificou. Não foi bem assim. Foi exatamente isso, Amber. Peguei um documento específico, um e-mail de Vitória Prescott para o coordenador de eventos do clube de campo que Amber havia me encaminhado acidentalmente meses atrás. Sua futura sogra mencionou especificamente o quão gentil Blake foi ao subsidiar um evento tão extravagante quando a família da noiva claramente não tinha condições de arcar com os custos. Os olhos de Amber se desviaram dos meus. A Vitória só, às vezes ela diz coisas. Não significa nada. E você nunca a corrigiu. Não era uma pergunta. Você permitiu que a família do Blake acreditasse que eu era um fardo difícil e sem sofisticação que você estava tolerando por obrigação. Mãe, você está exagerando. O casamento é daqui a algumas horas. Conversamos sobre isso depois. Não há casamento, Amber. Hoje não. Fechei a pasta do casamento e abri a próxima, com o título Educação. O que é tudo isso? Perguntou Amber, elevando a voz. Algum tipo de álbum de recortes estranho de martírio financeiro. Documentação, corrigi calmamente. Algo cujo valor seu avô me ensinou há muito tempo. Retirei uma pilha de recibos de mensalidades, documentos de empréstimos e transferências bancárias. Sua formação, escola primária particular, quando a escola pública do nosso distrito tinha baixo desempenho, $124.000.
Aulas de reforço para o SAT e orientação para inscrição na faculdade, $8.700. Graduação na Northwestern, $183 mil. Faculdade de Direito na Universidade de Boston, $213.550. Coloquei outro documento em cima, uma carta de quitação de empréstimo. Os empréstimos estudantis que você acha que o pai do Blake pagou secretamente como presente de formatura? Aquilo foi eu liquidando a conta de investimentos que eu mantinha desde antes de você nascer. Amber olhou fixamente para os papéis, sua expressão mudando de desafio para confusão. Mas o Sr. Prescott disse, ele disse a Blake. Ele mentiu, aparentemente. Ou talvez Blake tenha mentido para você. De qualquer forma, fui eu quem garantiu que você se formasse sem dívidas, não os Prescott. Toquei na carta de quitação do empréstimo. O importante não é quem pagou, Amber, é que você nunca questionou. Você simplesmente aceitou que alguém tinha resolvido magicamente o seu problema financeiro, sem nunca considerar que poderia ter sido a sua mãe constrangedora. A campainha tocou, forte e insistente. Blake, sem dúvida. Não responda ainda, eu disse, abrindo a terceira e mais importante pasta. Tem mais uma coisa que precisamos discutir antes que o Blake se junte a nós. E agora? Perguntou Amber, com a voz mais baixa do que antes. Mais uma prova de que filha horrível eu sou? Não, respondi, deslizando a escritura do imóvel sobre a mesa. Provas do que você está prestes a perder? Amber olhou para o documento, franzindo a testa. A escritura da casa? Por que você está me mostrando isso? Olha o nome do dono, Amber. Ela leu o documento e então olhou para cima, com genuína confusão nos olhos. Não entendo. Por que seu nome está na escritura da nossa casa? Porque esta não é a sua casa. Nunca foi. Mantive a voz suave, apesar da gravidade do que eu estava revelando. A casa na Avenida Maple pertencia ao seu avô. Quando ele morreu, há 3 anos, ele a deixou para mim. A campainha tocou novamente, seguida de batidas. Amber mal pareceu notar, com a atenção fixa na escritura em suas mãos trêmulas. Mas moramos lá desde antes de ficarmos noivos. Você disse que era minha herança. Eu disse que era parte do legado do seu avô que acabaria chegando até você, corrigi. Deixei você e Blake se mudarem pensando que transferiria a propriedade para vocês como presente de casamento. Nunca cobrei aluguel. Nunca pedi contribuições para o IPTU ou seguro que venho pagando. Então a casa é sua? A voz de Amber assumiu um tom estranhamente oco. Sim. E a partir desta manhã, está sendo vendido. Coloquei o contrato preliminar de venda ao lado da escritura. O fechamento será na segunda-feira de manhã. O rosto de Amber perdeu toda a cor. Você vai vender a nossa casa? Não pode fazer isso. Todas as nossas coisas, as nossas vidas. Acabamos de reformar a cozinha com o meu dinheiro. Eu a lembrei. O empréstimo de $45 mil do espólio do seu avô, que você nunca questionou, veio diretamente das minhas economias para a aposentadoria. As batidas na porta da frente ficaram mais insistentes. Levantei-me e caminhei em direção a ela, parando para olhar para minha filha, ainda paralisada em choque na mesa da cozinha, cercada pelo rastro de sacrifícios maternos que ela considerava garantidos. Você deveria preparar o Blake para o que ele está prestes a aprender, aconselhei. Pode ser mais fácil vindo de você. Abri a porta e encontrei Blake na minha varanda, seu rosto bonito marcado pela confusão e alarme. Atrás dele, seus pais saíam de seu luxuoso SUV. A expressão de Vitória era uma mistura de preocupação e curiosidade mal disfarçada. Sofia, começou Blake, com a voz baixa, como se estivesse compartilhando informações confidenciais. Parece que houve alguma confusão sobre o casamento. O local ligou para minha mãe, dizendo que tudo tinha sido cancelado, mas isso não pode estar certo. E Blake, interrompi gentilmente. Amber está lá dentro. Não há confusão. O casamento foi realmente cancelado e há outros assuntos dos quais vocês precisam estar cientes. Dei um passo para trás, gesticulando para que ele entrasse. Por favor, entrem. Vocês também, Richard, Vitória. Isso diz respeito a todos vocês.
Blake hesitou, sentindo claramente que algo significativo estava acontecendo, mas então passou por mim e entrou na casa. Seus pais seguiram com mais cautela, enquanto o olhar crítico de Vitória percorria minha modesta casa como se estivesse catalogando suas deficiências. Amber, chamou Blake, com a voz tensa de preocupação. Na cozinha, indiquei, seguindo a família Prescott enquanto eles passavam pela minha sala de estar, com seus móveis simples e fotografias de família. Quando entramos na cozinha, Amber ainda estava sentada onde eu a havia deixado. Mas agora, lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela agarrava a escritura com as mãos trêmulas. Amber, querida, o que houve? Blake correu para o lado dela, ajoelhando-se ao lado da cadeira. O que está acontecendo? Amber olhou para ele, depois para seus pais que estavam incertos na porta e, finalmente, para mim. Naquele momento, seus olhos revelaram algo que eu não via há anos. Reconhecimento. Não de mim como sua mãe constrangedora ou banqueira conveniente, mas reconhecimento do que ela havia feito, do que havia dito e do que agora se desenrolava como resultado. Mamãe está vendendo nossa casa, sussurrou ela para Blake. Ela nunca foi nossa. A confusão de Blake aumentou. Do que você está falando? Mas é claro que é nosso. Moramos lá há 2 anos. Na verdade, interrompi, essa é a primeira questão que precisamos esclarecer. Enquanto os Prescott se reuniam em volta da minha mesa de cozinha, comecei a desmontar sistematicamente a narrativa cuidadosamente construída que permitiu que Amber se posicionasse como igual a Blake em riqueza e status. Uma narrativa construída inteiramente sobre meus sacrifícios silenciosos e suas omissões deliberadas. A casa foi só o começo. Senhora Carter, começou Richard Prescott, com sua voz de barítono autoritária e a confiança de um homem acostumado a controlar qualquer ambiente em que entrasse. Embora eu entenda que possa haver alguma disputa familiar acontecendo aqui, cancelar o casamento inteiro certamente é um exagero. Há 200 convidados, muitos dos quais viajaram. Pai, espera, interrompeu Blake, com a atenção fixa na escritura que Amber ainda segurava. Que história é essa da nossa casa? Vitória se aproximou, espiando o documento por cima do ombro do filho. Suas feições perfeitamente conservadas passaram da confusão para algo mais sério à medida que a compreensão surgia. A casa está no nome de Sofia, mas você nos disse que era sua herança, Amber. Todos os olhares se voltaram para minha filha, que pareceu se encolher na cadeira. Eu nunca disse exatamente isso, murmurou ela. Só não corrigi certas suposições, eu a lembrei. O empréstimo de $45.000 do espólio do seu avô, que você nunca questionou, veio diretamente das minhas economias para a aposentadoria. As batidas na porta da frente ficaram mais insistentes. Levantei-me e caminhei em direção a ela, parando para olhar para minha filha, ainda paralisada em choque na mesa da cozinha, cercada pelo rastro de sacrifícios maternos que ela considerava garantidos. Você deveria preparar o Blake para o que ele está prestes a aprender, aconselhei. Pode ser mais fácil vindo de você. Abri a porta e encontrei Blake na minha varanda, seu rosto bonito marcado pela confusão e alarme. Atrás dele, seus pais saíam de seu luxuoso SUV. A expressão de Vitória era uma mistura de preocupação e curiosidade mal disfarçada. Sofia, começou Blake, com a voz baixa, como se estivesse compartilhando informações confidenciais. Parece que houve alguma confusão sobre o casamento. O local ligou para minha mãe, dizendo que tudo tinha sido cancelado, mas isso não pode estar certo. E Blake, interrompi gentilmente. Amber está lá dentro. Não há confusão. O casamento foi realmente cancelado e há outros assuntos dos quais vocês precisam estar cientes. Dei um passo para trás, gesticulando para que ele entrasse. Por favor, entrem. Vocês também, Richard, Vitória. Isso diz respeito a todos vocês. Blake hesitou, sentindo claramente que algo significativo estava acontecendo, mas então passou por mim e entrou na casa. Seus pais seguiram com mais cautela, enquanto o olhar crítico de Vitória percorria mãe, para, Amber implorou, com lágrimas escorrendo. Você está fazendo parecer tão calculista. Não foi? Perguntei simplesmente. Ontem à noite, você me mandou sumir da sua vida. Você me chamou de pior mãe que alguém poderia ter. Tudo porque eu sugeri que você colocasse sua avó numa mesa onde ela pudesse ouvir o casamento que ajudou a financiar.
Blake se levantou abruptamente, passando as mãos pelos cabelos num gesto de angústia. Não entendo. Por que você mentiria sobre isso, Amber? Sobre sua mãe pagar por tudo, sobre a casa. Eu não menti, insistiu Amber. Só não expliquei tudo. Seus pais são tão críticos em relação a dinheiro, a status. Eles já desprezavam a mamãe por ser mãe solteira, por seu trabalho, por tudo. Se soubessem a verdade, que sua mãe é significativamente mais responsável financeiramente e generosa do que você a retratou, interrompeu Richard Prescott, seu tom mudando de autoritário para friamente analítico. Que ela é dona da casa que você vem apresentando como sua. Que ela financiou a educação que você alega ter bolsas de estudo. Olhei para Richard, surpreso com a precisão da avaliação. Talvez o pai de Blake fosse mais perspicaz do que sua fachada de clube de campo sugeria. As bolsas eram reais, protestou Amber, sem graça. Só não cobriam tudo. Eles cobriram aproximadamente 12% do total das suas despesas educacionais, corrigi, tocando na pasta de educação. Eu cobri o resto. Blake andava de um lado para o outro na pequena cozinha, visivelmente processando essas revelações. Então, as reformas que estamos fazendo na casa foram financiadas por um empréstimo de $45.000 que Amber nunca mencionou ter pago, confirmei. O empréstimo que financiou a cozinha que você projetou especificamente para impressionar sua mãe, Vitória. Vitória corou levemente com essa referência direta. Eu nunca pedi. Não, concordei. Mas você comentou na sua primeira visita que a cozinha original era charmosamente retro, ou seja, ultrapassada. Em uma semana, Amber estava me implorando dinheiro para reformá-la. Virei-me para minha filha, cujas lágrimas haviam dado lugar a uma espécie de choque entorpecido. Amber, durante anos vi você se contorcer para atender às expectativas dos Prescott, mudando sua forma de se vestir, sua forma de falar, até mesmo reescrevendo sua história pessoal para parecer mais alinhada ao círculo social deles. Não disse nada, acreditando que era uma fase que você superaria. Mas ontem à noite deixei claro que você foi além da adaptação, chegando à rejeição total de quem você é e de onde veio. Isso não é justo, Amber sussurrou. Não é, concordei. Nada disso é justo. Não é justo que eu tenha trabalhado em 2 empregos para criar você sozinha depois que seu pai decidiu que a paternidade era muito restritiva. Não é justo que eu tenha usado minha aposentadoria para financiar suas ambições. E certamente não é justo que, depois de tudo isso, você tenha vergonha de mim. Blake parou de andar de um lado para o outro, sua expressão endurecendo enquanto olhava para Amber com novos olhos. Você me disse que sua mãe se recusou a contribuir para nossa entrada quando estávamos procurando casas em Beacon Hill. Foi por isso que nos contentamos em morar na antiga casa do seu avô. Outra interpretação criativa, confirmei. A verdade é que Amber nunca me perguntou sobre a entrada porque sabia que eu já tinha me esforçado demais para pagar as dívidas da faculdade de direito dela. Os empréstimos que você acredita que seu pai pagou, Blake. Richard Prescott pigarreou, parecendo nitidamente desconfortável. Eu nunca disse que paguei empréstimos. Apenas parabenizei Amber por se livrar das dívidas e permiti que seu filho acreditasse que você era responsável, observei. Um paralelo interessante com as verdades seletivas da própria Amber. A cozinha ficou em silêncio enquanto todas as implicações disso se abateram sobre todos. Vitória Prescott, apesar de seu óbvio desgosto pela situação, parecia quase impressionada pela maneira metódica com que eu estava desmantelando a fachada cuidadosamente construída de Amber. Então, o que acontece agora? Blake finalmente perguntou, com a voz tensa e a emoção controlada. O casamento foi cancelado. A casa está sendo vendida. Você está processando por fraude ou algo assim? Não, eu disse, suavizando um pouco a angústia genuína em seu rosto. Não há fraude aqui, Blake. Apenas uma filha que tinha vergonha da mãe e uma mãe que finalmente percebeu que nenhum sacrifício seria suficiente. Mas a casa, começou Amber, será vendida na segunda-feira a um comprador à vista, terminei por ela. Você e Blake têm até às 17 horas de amanhã para retirar seus pertences. Tudo o que sobrar será doado. Você não pode fazer isso, gritou Amber, finalmente recuperando a voz. Para onde vamos? Todos os nossos amigos acham que vamos nos casar hoje. Não podemos simplesmente.
Você vai dar um jeito, interrompi, repetindo a frase desdenhosa que ela usará inúmeras vezes quando eu expressava preocupação com os custos do casamento. Talvez os Prescotts lhe ofereçam um lugar para ficar enquanto você se recompõe. Victoria e Richard trocaram olhares que sugeriam que essa não era uma conclusão precipitada. A dinâmica familiar estava claramente mudando em tempo real, à medida que Blake reavaliava não apenas seu relacionamento com Amber, mas sua compreensão do papel de seus próprios pais na perpetuação de certas ficções. Ainda não entendi, disse Blake, virando-se para mim com genuína confusão. Por que agora? Por que não confrontar Amber sobre tudo isso antes de hoje? Pensei cuidadosamente na pergunta dele, ciente de que minha resposta moldaria a forma como todos eles, incluindo Amber, entenderiam minhas ações. Porque até ontem à noite eu acreditava que os sacrifícios valiam a pena, respondi honestamente. Eu dizia a mim mesma que a maternidade é colocar as necessidades do seu filho em primeiro lugar, que a felicidade da Amber era o que mais importava. Mas quando ela me olhou nos olhos e me mandou desaparecer da vida dela, quando me chamou de pior mãe que alguém poderia ter, algo se partiu. Não apenas meu coração, mas a ilusão de que meu sacrifício a estava tornando uma pessoa melhor. Não era. Estava permitindo que ela se tornasse alguém que pudesse tratar os outros, me tratar, como descartáveis. Amber se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Não estou fazendo isso para te punir, Amber, continuei com mais delicadeza. Estou fazendo isso porque você pediu um presente, que eu desaparecesse da sua vida. Estou te dando exatamente o que você pediu. A venda da casa simplesmente garante que eu possa começar minha nova vida em outro lugar, como você exigiu. Para onde você vai? Perguntou Richard inesperadamente. Encontrei seu olhar, percebendo um lampejo de algo parecido com respeito em seus olhos. Sempre quis morar perto do mar. Amanhã, vou de carro até a costa da Carolina para ver pequenas propriedades à beira-mar. Metade da renda da casa financiará meu novo começo. A outra metade já foi doada para uma fundação que apoia mães solteiras que buscam educação superior. Victoria emitiu um pequeno som, algo entre um suspiro e uma admiração relutante. Você certamente foi cuidadosa em sua resposta ao comportamento de Amber. Eficiência é necessária quando você passou décadas fazendo o trabalho de dois pais, respondi simplesmente. Agora, acredito que cobrimos as informações essenciais. Vocês todos têm assuntos importantes para tratar. Notificar hóspedes, encontrar novas acomodações, reavaliar certos relacionamentos. Preciso terminar de fazer as malas. Fiquei de pé, sinalizando que a conversa havia terminado. Os Prescott se levantaram um tanto incertos, mas Amber permaneceu sentada, olhando fixamente para os documentos que registravam sua vida de sacrifícios recebidos. Mãe, ela sussurrou. Você não pode simplesmente ir embora. Na verdade, eu posso, corrigi gentilmente. Você me pediu especificamente para fazer isso na frente de testemunhas há menos de 24 horas. Eu não quis dizer isso. Eu estava estressada com o casamento, com tudo perfeito, e agora você está estressada por não ter casamento nem casa, observei. Ações têm consequências, Amber. Está na hora de você vivenciar algumas das suas. Enquanto eu escoltava o grupo em estado de choque em direção à minha porta da frente, senti uma estranha leveza começando a substituir a pesada resignação que me sobrecarregou por anos. Pela primeira vez na vida de Amber, priorizei meu próprio bem-estar acima das exigências dela. E, de alguma forma, o mundo não tinha acabado. Ele apenas havia se transformado em algo mais honesto, mais equilibrado, e eu finalmente estava pronto para aceitá-lo. As horas seguintes à partida dos Prescott se desenrolaram em uma névoa surreal. Continuei a fazer as malas metodicamente, organizando décadas de pertences acumulados com um distanciamento que me surpreendeu. Álbuns de fotos de família, obras de arte cuidadosamente preservadas da infância de Amber, decorações natalinas coletadas com carinho ao longo de anos criando tradições só para nós dois. Tudo isso exigiu decisões, o que manter, o que doar, o que armazenar. Meu telefone vibrava incessantemente com mensagens e ligações de convidados confusos do casamento que haviam chegado a um local vazio, da minha irmã em Fênix exigindo explicações, de Amber oscilando entre apelos chorosos e acusações raivosas. Silenciei tudo, concentrando-me nas tarefas práticas em questão. No final da tarde, uma estranha calma tomou conta de mim.
Sentei-me na varanda dos fundos com uma xícara de chá, observando o pôr do sol pintar o céu com cores que eu não apreciava direito há anos. Amanhã, eu começaria a trilhar o caminho para uma nova vida. Esta noite, eu me permitiria este momento de reflexão. O som de pneus na minha garagem quebrou o silêncio. Não precisei olhar para saber quem era. A batida hesitante que se seguiu confirmou. Está aberto, gritei, permanecendo sentado enquanto minha mãe idosa atravessava a casa para se juntar a mim na varanda. Ellen Carter se movia lentamente ultimamente, sua postura antes ereta agora estava curvada pela idade, mas seus olhos permaneciam aguçados como sempre. Aos 83 anos, ela sobreviveu à Grande Depressão, enterrou 2 maridos e criou 3 filhos, um dos quais, meu irmão, Robert. Ela também foi enterrada após um acidente de carro quando tinha 20 anos. Se alguém entendia as crueldades imprevisíveis e as bênçãos inesperadas da vida, essa pessoa era minha mãe. Bem, disse ela sem rodeios, sentando-se na cadeira ao meu lado, Alice Thompson me ligou. Disse que o clube de campo estava todo decorado e sem nenhum noivo ou noiva à vista. Quer me contar o que está acontecendo? Sorri levemente. O boato da cidadezinha continuava eficiente como sempre. Cancelei o casamento, confirmei, e vendi a casa onde Amber e Blake estavam morando, e estou partindo amanhã para a costa da Carolina. Minha mãe absorveu a informação com notável serenidade, assentindo levemente. Achei que pudesse ser algo assim. A Amber finalmente foi longe demais, não foi? O simples reconhecimento de que minha mãe havia reconhecido o padrão de comportamento que eu vinha tolerando há anos trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Ela me mandou sumir da vida dela, eu disse baixinho. Me chamou de a pior mãe que alguém poderia ter. Ellen bufou. Ridículo. Já vi mães ruins, Sofia. Mulheres que abandonaram seus filhos, que escolheram homens ou drogas em vez de seus bebês, que infligiram danos físicos e emocionais sem remorso. Você nem está no mesmo universo que essas mulheres. Eu sei disso, reconheci, pelo menos intelectualmente. Mas ouvir essas palavras da minha própria filha depois de tudo quebrou algo fundamental. Minha mãe terminou por mim. Um vínculo que você pensava ser inquebrável. Sim. A simples palavra carregava o peso das minhas ilusões despedaçadas sobre o amor materno incondicional. O mito de que o sacrifício de uma mãe sempre seria recompensado com a apreciação de um filho. Ele estendeu sua mão nodosa e acariciou a minha gentilmente. Conte-me sobre a costa da Carolina. A mudança abrupta de assunto era tão típica da minha mãe prática que não consegui evitar sorrir. Tenho pesquisado pequenas comunidades perto de Wilmington, lugares tranquilos com acesso à praia e imóveis com valores razoáveis. Posso comprar algo modesto com a renda da casa. Boa pescaria naquela região, observou Ellen. Seu pai e eu passamos uma semana lá antes de você nascer. Tranquilo, com um ritmo diferente daqui. Ficamos sentados em silêncio confortável por alguns minutos, observando a luz desaparecer do céu. Por fim, Ellen fez a pergunta que eu temia: o que acontece com Amber agora? Suspirei, o peso da preocupação maternal não totalmente dissipado, apesar das palavras cruéis de ontem. Não sei. As questões práticas são claras. Ela e Blake precisam encontrar uma nova casa, lidar com o cancelamento do casamento, lidar com as mentiras que ela contou. Mas o relacionamento pessoal? Parei de falar, incerto. Precisa de tempo, respondeu minha mãe. A distância pode trazer clareza para vocês dois. Você está bravo comigo? Perguntei de repente. Por cancelar o casamento, por vender a casa, por ir embora? Ele refletiu sobre isso com a ponderação que sempre a caracterizara. Decepcionada, talvez, não com suas ações, mas com a situação que as tornou necessárias. Nenhuma avó quer ver sua família fragmentada. Mas com raiva? Não. Você carregou Amber sozinha desde os 5 anos de idade. Até os pássaros acabam expulsando seus filhotes do ninho. Isso parece menos como empurrar para fora do ninho e mais como amputar um membro, admiti. Doloroso de qualquer maneira, reconheceu Ellen, mas às vezes necessário para o crescimento, o dela e o seu. Antes que eu pudesse responder, faróis iluminaram o quintal enquanto outro veículo entrava na minha garagem. Desta vez, reconheci o sedã sensato de Blake.
Vejo que chegaram reforços, observou minha mãe secamente. Quer que eu o mande embora? Sorri com o instinto protetor. Não, eu falo com ele. Você se importaria de fazer um chá fresco? Ele assentiu, erguendo-se com determinação e prática. Não deixe que lhe mude de ideia, Sofia. Você tomou a decisão certa. Observei-a entrar antes de voltar minha atenção para Blake, que se aproximava da varanda com visível hesitação. Na luz fraca, ele parecia mais jovem do que seus 30 anos, mais parecido com o dedicado estudante de direito que Amber havia trazido para casa do que com o advogado refinado que ele havia se tornado sob a educação dos Prescotts. Senhora Carter, ele me cumprimentou cautelosamente. Espero não estar atrapalhando. Depende do motivo de você estar aqui, Blake, respondi, gesticulando para a cadeira que minha mãe havia desocupado. Ele se sentou, passando as mãos pelos cabelos naquele gesto familiar de angústia. Nem sei por onde começar. Hoje foi surreal. Imagino que sim, reconheci. Descobrir que seu casamento foi cancelado, sua casa está sendo vendida e sua noiva deturpou aspectos fundamentais da vida de vocês juntos, tudo isso antes do meio-dia, no que deveria ser o dia do casamento. Blake estremeceu. Quando você coloca dessa forma, ele suspirou pesadamente. Não estou aqui para pedir que você mude de ideia sobre a casa ou o casamento. Eu entendo por que você tomou essas decisões. Isso me surpreendeu. Você sabe? Acho que sim, disse-ele lentamente. Depois que você me explicou tudo esta manhã, tive uma longa conversa com meus pais e depois com a Amber. As coisas ficaram mais claras. De que maneira? Blake olhou para as mãos por um momento. Todo o meu relacionamento com Amber foi construído com base em certas suposições sobre sua origem, seus recursos, seus valores. Descobrir que ela deliberadamente fomentou ideias equivocadas, que tinha vergonha de você a ponto de construir ficções elaboradas, ele balançou a cabeça. Me faz questionar tudo. Inclusive se você quer se casar com ela, sugeri gentilmente. Ele olhou para cima, com uma expressão preocupada. É errado eu me fazer essa pergunta depois de 4 anos juntos, no que deveria ser o dia do nosso casamento. Melhor hoje do que amanhã, sugeri. Ou no ano que vem, quando pode haver crianças envolvidas. Blake assentiu lentamente. Meus pais alugaram uma suíte no Grand Hotel, no centro da cidade. Eles se ofereceram para nos deixar ficar lá enquanto resolvemos as coisas. A Amber não está lidando bem com as coisas. Eu não esperaria que ela fizesse isso, reconheci. O mundo que ela construiu com tanto cuidado está desmoronando. Ela continua dizendo que você vai mudar de ideia. Que, depois de provar seu ponto de vista, vai cancelar a venda da casa e nos ajudar a remarcar o casamento. Ele estudou meu rosto atentamente. Mas você não vai, vai? Não, confirmei. A venda da casa está em andamento. Os fornecedores do casamento já receberam as taxas de cancelamento e amanhã estou partindo para a costa da Carolina. Blake absorveu isso com um aceno pensativo. Eu já pensei isso. Seja como for, Sra. Carter, peço desculpas, não apenas pelo que aconteceu hoje, mas pelo meu papel em permitir que as deturpações de Amber continuassem. Eu deveria ter questionado as coisas com mais cuidado. O pedido de desculpas me surpreendeu pela maturidade e autoconsciência. Talvez houvesse mais substância em Blake do que eu imaginava, por trás do verniz Prescott. Todos nós temos nossos pontos cegos, Blake, especialmente quando se trata daqueles que amamos. Minha mãe apareceu com uma bandeja de chá e a colocou na pequena mesa entre nós. Boa noite, Blake, ela o cumprimentou com um mínimo de cordialidade. Que dia interessante você teve. Sra. Carter, a mais velha, ele reconheceu com um leve sorriso. Essa é certamente uma maneira de descrever. HM. Ele serviu o chá com eficiência praticada. E quais são seus planos agora, rapaz, além de se intrometer na última noite da minha filha antes da partida dela? Mãe, repreendi-a gentilmente, embora apreciasse seu instinto protetor. Blake aceitou o chá com um aceno respeitoso. Sinceramente, não tenho certeza. Tudo o que eu achava que sabia sobre meu relacionamento, meu futuro, está em questão agora. Ótimo, pronunciou ele com firmeza. Perguntas levam a respostas melhores do que suposições.
Blake deu um leve sorriso diante dessa sabedoria direta. Meu pai disse algo parecido hoje mais cedo. Tomamos nosso chá em um silêncio surpreendentemente confortável enquanto a escuridão envolvia completamente o quintal. Por fim, Blake pousou a xícara com um tilintar decidido. Preciso ir. Amber está no hotel e há muito que discutir. Ele se levantou, estendendo a mão primeiro para Ellen e depois para mim. Obrigado por conversar comigo e pela clareza que você me proporcionou, por mais doloroso que tenha sido. Depois que ele foi embora, Ellen e eu permanecemos na varanda, com os sons da noite criando um pano de fundo tranquilo para nossos pensamentos. Ele parece menos superficial do que eu esperava, observou minha mãe. Sim, concordei. Mas ainda não se sabe se isso será suficiente para superar esta crise com Amber. Essa é a jornada deles agora, disse Ellen com firmeza. A sua está em outro lugar. Ela deu outro tapinha na minha mão. Para o sul, especificamente, em direção ao sol, ao ar salgado e a uma vida onde você não esteja constantemente financiando os sonhos dos outros. Sorri diante da sua franqueza característica. Você vai ficar bem sem mim por perto? Tá procurando um convite para ir com você? Ela provocou. Não se preocupe comigo. Alice Thompson e eu temos um jogo de canastra às quintas-feiras, e o centro para idosos me mantém ocupada o suficiente. Além disso, eles inventaram os telefones por um motivo. Enquanto estávamos sentados juntos em silêncio, senti os primeiros sinais genuínos de entusiasmo sobre a jornada de amanhã. Durante décadas, minha identidade foi definida principalmente pela maternidade, pelas necessidades, conquistas e exigências de Amber. Agora, aos 58 anos, eu finalmente estava livre para descobrir quem Sophia Carter poderia ser quando não vista através das lentes da obrigação maternal. Foi assustador. Foi libertador. Talvez já devesse ter acontecido há muito tempo. A manhã de domingo chegou com a claridade suave que se segue a uma tempestade. Tanto a tempestade literal que passou durante a noite quanto a tempestade emocional do dia anterior. Acordei cedo, meu quarto já estava meio desmontado e os itens essenciais estavam embalados no carro que aluguei para a viagem só de ida para a Carolina do Norte. Minha mãe insistiu em passar a noite lá, alegando preocupação com o clima, mas querendo claramente prolongar nosso tempo juntos antes da minha partida. Agora ela estava sentada à mesa da minha cozinha, com as mãos em volta de uma caneca de café, observando enquanto eu fazia os preparativos finais. Você liga quando chegar a cada parada, ela pediu, não pela primeira vez. Eu já planejei. Você deve chegar a Richmond ao anoitecer se sair dentro de 1 hora. Sim, mãe, respondi. O ritmo familiar de preocupação entre pais e filhos agora se inverteu curiosamente. Tenho reservas de hotel em Richmond hoje à noite e em Wilmington amanhã. Vou verificar com atualizações regulares. Ótimo, ela assentiu com firmeza. E você tem o número do corretor? Aquele que eu recomendei em Carolina Beach? Está nos meus contatos e já trocamos e-mails, garantia ela. Ela reservou 3 imóveis para me mostrar na terça. Ellen parecia satisfeita, embora eu pudesse ver a emoção que ela estava tentando conter. Minha mãe nunca foi muito efusiva, tendo sido criada em uma época em que o estoicismo era considerado uma virtude, mas seus sentimentos eram profundos por trás da aparência prática. Estou orgulhosa de você, Sophia, disse ela de repente, me pegando de surpresa. Poucas pessoas têm coragem de recomeçar aos 58. Não tenho certeza se é coragem, mas sim necessidade, admiti, interrompendo meus preparativos. Eu não podia ficar aqui, continuando como se nada tivesse mudado. Não depois do que Amber disse, não depois de perceber como ela realmente me vê. Às vezes, os atos mais corajosos são aqueles que realizamos porque não temos outra escolha, observou Ellen. Seu pai costumava dizer que o verdadeiro caráter não se revela quando tudo vai bem, mas quando os alicerces tremem sob seus pés. A menção do meu pai, que se foi há 15 anos, trouxe um sorriso agridoce. Ele ficaria completamente horrorizado com a forma como Amber agiu, concordou Ellen sem hesitar. Mas ficaria tremendamente orgulhoso de você, assim como eu. Essa simples afirmação, de mãe para filha, através da divisão geracional, forneceu um bálsamo inesperado para a ferida ainda aberta da rejeição de Amber. Pelo menos um relacionamento materno em nossa família permaneceu intacto, baseado no respeito mútuo e não na exploração. Às 9 horas, meu carro estava carregado com itens essenciais,
roupas, documentos importantes, livros queridos e as poucas relíquias de família que eu não suportava deixar para trás. Todo o resto seria doado ou armazenado até que eu estabelecesse meu novo lar. Está na hora, disse a minha mãe, olhando para o relógio. Preciso passar na Maple Avenue antes de pegar a rodovia. Ellen arqueou as sobrancelhas. Você vai para casa? É sensato? É necessário? Não é sensato, esclareci. Preciso verificar se Amber e Blake retiraram seus pertences conforme as instruções. Os novos proprietários querem a posse vaga e o fechamento é amanhã de manhã. Jonathan cuidará da papelada na minha ausência. E se eles não tiverem ido embora? Perguntou Ellen de forma prática. Então o que sobrar se torna parte da doação que organizei, respondi, com a voz mais firme do que me sentia. O prazo estava claro. Ellen assentiu, respeitando minha decisão, apesar da sua evidente preocupação. Vou de carro para poder dirigir para casa depois. A manhã estava clara e brilhante enquanto dirigíamos por 15 minutos pela cidade até a imponente casa colonial na Maple Avenue, que era o orgulho e a alegria do meu pai. Ao entrar na garagem, notei imediatamente que o carro de Blake não estava mais lá, embora resquícios de uma embalagem feita às pressas fossem evidentes. Materiais de embalagem descartados no gramado da frente, a porta da garagem entreaberta revelando prateleiras de armazenamento meio vazias. Parece que eles estavam ocupados, observou ele enquanto nos aproximávamos da porta da frente. Usando minha chave, uma ação proprietária que ainda parecia natural apesar da transferência iminente da propriedade, entrei na casa que pertencia à nossa família há 2 gerações. A impressão imediata foi de caos abandonado. Ganchos vazios nas paredes, contornos retangulares de poeira onde antes havia móveis, materiais de embalagem descartados espalhados pelo chão. Eles retiraram os itens principais, observei, passando pelo hall de entrada em direção à sala de estar. Embora a limpeza deixe a desejar. Amber nunca foi de limpar a própria bagunça, comentou ele secamente. Literal ou figurativamente. Cômodo por cômodo, examinamos a casa desocupada às pressas. A cozinha, recentemente reformada às minhas custas, estava assustadoramente vazia, com eletrodomésticos caros brilhando em contraste com os detritos da rápida partida. No andar de cima, armários estavam abertos com cabides espalhados. Armários de banheiro exibiam produtos de higiene abandonados que não valiam a pena serem embalados, e lixeiras transbordavam de pertences descartados. No que havia sido o quarto de Amber e Blake, uma visão peculiar os aguardava, uma pilha organizada de álbuns de fotos colocados deliberadamente no centro do chão, onde antes ficava a cama deles. Reconheci-os imediatamente. A coleção cuidadosamente selecionada de fotografias da infância de Amber, que eu havia reunido ao longo dos anos, documentando tudo, desde os primeiros passos até a formatura na faculdade de Direito. Ela deixou seus álbuns de fotos, observou Ellen, com um tom ilegível. E ela fez isso. Ajoelhei-me ao lado da pilha e abri o álbum de cima em uma página que mostrava Amber, de 7 anos, orgulhosamente exibindo seu primeiro dente perdido. O sorriso banguela, tão inocente e genuíno, tinha pouca semelhança com a mulher equilibrada e calculista que me disse para desaparecer da vida dela. Você vai levá-los com você? Perguntou Ellen. Pensei seriamente na questão, avaliando o significado emocional em comparação às limitações práticas do meu carro já lotado. Mais importante, examinei meus próprios sentimentos sobre carregar essas lembranças físicas de um relacionamento agora fundamentalmente alterado. Não, decidi finalmente. Guardarei algumas fotografias especiais, mas estes álbuns pertencem ao passado, a um relacionamento que já não existe na forma como estas fotos celebram. Ellen assentiu, com compreensão em seus olhos. A equipe de limpeza vem amanhã. Sim, antes da vistoria do novo proprietário, confirmei, levantando-me. Eles removerão tudo que sobrou e prepararão a casa para a nova família. Continuamos nossa inspeção e chegamos ao pequeno escritório em casa que havia sido domínio do meu pai e, mais recentemente, ao espaço de trabalho em casa de Blake. A mesa havia sumido, mas um único envelope permanecia encostado no parapeito da janela, com meu nome escrito nele com a caligrafia precisa de Blake. Com um sentimento de curiosidade em vez de receio, eu abri. Sofia, quando você ler isto, já teremos desocupado a casa conforme as instruções. Quero agradecer pela generosidade que demonstrou ao longo dos anos. Uma generosidade que eu não compreendi completamente até ontem.
Amber e eu tivemos conversas difíceis desde que saímos de sua casa. Ela está lutando para conciliar suas ações com sua autoimagem, o que acredito que será um processo longo. De minha parte, estou reavaliando muitos aspectos do nosso relacionamento e os alicerces sobre os quais construímos nossa vida juntos. Não sei o que o futuro reserva para Amber e eu, mas queria que você soubesse que suas ações, embora dolorosas, criaram uma oportunidade para a verdade necessária. Aconteça o que acontecer, essa verdade é valiosa. Garanti que removemos todos os pertences pessoais. Os álbuns de fotos no quarto principal foram deixados intencionalmente para você decidir. Amber não tinha certeza se você os queria. Desejo-lhe paz em seu novo começo. Respeitosamente, Blake. Entreguei a carta para minha mãe, que a leu com as sobrancelhas levantadas. Ela disse quando terminou, aquele rapaz tem mais profundidade do que eu imaginava. Sim, concordei, embora seu futuro com Amber continue questionável com base em suas palavras. Como deveria, pronunciou ele com firmeza. Um relacionamento construído sobre mentiras e manipulação oferece uma base fraca para o casamento. Concluímos nossa inspeção, confirmando que todos os itens pessoais haviam sido removidos, ainda que de forma um tanto aleatória. Enquanto nos preparávamos para sair, parei no centro da sala de estar e dei uma última olhada na casa que tanto teve na história da nossa família. Ali, meu pai organizava jantares de domingo há décadas. Ali, Amber dava seus primeiros passos no piso de madeira. Ali, feriados e marcos familiares eram celebrados ao longo de anos de mudanças nas circunstâncias. Dizendo adeus, ele perguntou gentilmente, notando minha postura contemplativa. De certa forma, reconheci, não apenas a casa, mas ao que ela representa, o passado. A versão da maternidade à qual eu me apeguei. A ideia de que sacrifício é igual a amor. E para quem você vai dizer olá? Perguntou minha mãe, sua natureza prática sempre buscando o equilíbrio. Sorri, sentindo o peso de décadas de obrigação materna começando a se dissipar. Possibilidade, autodeterminação, uma vida definida pelas minhas próprias escolhas, em vez das necessidades ou expectativas de outra pessoa. Ótimo, disse ele com firmeza. Já estava na hora. Quando trancamos a casa pela última vez, não senti nada da melancolia que esperava, apenas uma certeza crescente de que o caminho à frente, embora desconhecido, oferecia uma libertação que eu havia negado a mim mesmo por muito tempo. Na entrada da garagem, minha mãe me abraçou com uma força surpreendente para seus 83 anos. Dirija com cuidado, ligue com frequência e não olhe muito para trás. Não vou, prometi, retribuindo o abraço. Cuide-se até eu me acomodar o suficiente para você me visitar. Ah, sim, ela me garantiu com a resiliência que a ajudou a superar décadas de desafios da vida. Alice Thompson e eu estamos pensando em fazer uma aula de cerâmica no centro de idosos. Nunca é tarde para brincar com lama, ela diz. Esse vislumbre do envolvimento contínuo da minha mãe com a vida, sua recusa em estagnar mesmo aos 80 anos, reforçou minha própria determinação. Se Ellen Carter conseguiu abraçar novas experiências aos 83 anos, certamente sua filha conseguiria reimaginar sua vida aos 58. Com um último aceno, comecei a jornada para o sul. A casa na Avenida Maple sumindo no meu espelho retrovisor. Uma estrutura que abrigou 3 gerações da nossa família. Agora passando para novos donos que criariam sua própria história dentro de suas paredes. À frente estavam Richmond, Wilmington, Carolina Beach, além desses marcadores geográficos, um futuro livre de expectativas ou obrigações. Um futuro inteiramente meu. Pela primeira vez em décadas, o caminho à frente não parecia uma extensão de padrões estabelecidos, mas o começo de algo totalmente novo. Na manhã de segunda-feira, eu estava em Wilmington, Carolina do Norte, acordando com o som distante das gaivotas e o suave murmúrio das ondas. Meu hotel, situado ao longo do rio Cape Fear, com vista para o Atlântico, oferecia uma introdução tranquila à vida costeira, um forte contraste com a turbulência emocional que eu havia deixado para trás. Eu havia dirigido quase 10 horas no dia anterior, parando em Richmond apenas o tempo suficiente para dormir antes de continuar para o sul. Entreguei a carta para minha mãe, que a leu com as sobrancelhas levantadas. Ela disse quando terminou, aquele rapaz tem mais profundidade do que eu imaginava. Sim, concordei, embora seu futuro com Amber continue questionável com base em suas palavras. Como deveria, pronunciou ele com firmeza.
Um relacionamento construído sobre mentiras e manipulação oferece uma base fraca para o casamento. Concluímos nossa inspeção, confirmando que todos os itens pessoais haviam sido removidos, ainda que de forma um tanto aleatória. Enquanto nos preparávamos para sair, parei no centro da sala de estar e dei uma última olhada na casa que tanto teve na história da nossa família. Ali, meu pai organizava jantares de domingo há décadas. Ali, Amber dava seus primeiros passos no piso de madeira. Ali, feriados e marcos familiares eram celebrados ao longo de anos de mudanças nas circunstâncias. Dizendo adeus, ele me perguntou gentilmente, notando minha postura contemplativa. De certa forma, reconheci, não apenas a casa, mas ao que ela representa, o passado. A versão da maternidade à qual eu me apeguei. A ideia de que sacrifício é igual a amor. E para quem você vai dizer olá? Perguntou minha mãe, sua natureza prática sempre buscando o equilíbrio. Sorri, sentindo o peso de décadas de obrigação materna começando a se dissipar. Possibilidade, autodeterminação, uma vida definida pelas minhas próprias escolhas, em vez das necessidades ou expectativas de outra pessoa. Ótimo, disse ele com firmeza. Já estava na hora. Quando trancamos a casa pela última vez, não senti nada da melancolia que esperava, apenas uma certeza crescente de que o caminho à frente, embora desconhecido, oferecia uma libertação que eu havia negado a mim mesmo por muito tempo. Na entrada da garagem, minha mãe me abraçou com uma força surpreendente para seus 83 anos. Dirija com cuidado, ligue com frequência e não olhe muito para trás. Não vou, prometi, retribuindo o abraço. Cuide-se até eu me acomodar o suficiente para você me visitar. Ah, sim, ela me... Sofia, o que está acontecendo? Acabei de receber uma ligação estranha do primo Edward dizendo que o casamento da Amber foi cancelado e você desapareceu. Me liga de volta. Então, sério, Sofia, já ouvi 4 parentes diferentes com 4 versões diferentes do que aconteceu. Um afirma que você teve um colapso mental. Outro diz que Amber te renegou. E a tia Patrícia insiste que você entrou para uma seita. Seja lá o que estiver acontecendo, eu mereço ouvir diretamente de você. E, finalmente, enviado ontem à noite. Mamãe me contou tudo. Agora eu entendo. Se vale a pena, acho que você fez a coisa certa. Ligue quando estiver pronto para conversar. Amo você. Fiz uma anotação mental para ligar para Claire mais tarde, quando terminasse meus compromissos com o corretor imobiliário. Minha irmã e eu nunca fomos particularmente próximas. A diferença de idade de 8 anos e seu casamento precoce com um oficial militar que as havia alocado longe da nossa cidade natal criaram uma distância maior do que apenas geográfica, mas seu apoio eventual foi reconfortante. Deliberadamente, deixei as mensagens de voz da Amber sem ser ouvidas. Quaisquer apelos ou acusações que ela tivesse deixado poderiam esperar até que eu me sentisse suficientemente enraizada na minha nova realidade para recebê-las sem ser puxada de volta para velhos padrões. Precisamente às 10 horas, Sandra Whittaker, da Coastal Carolina Properties, chegou ao meu hotel. Uma mulher ágil na faixa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e a pele envelhecida de alguém que passava muito tempo ao ar livre, ela me cumprimentou com um aperto de mão firme e uma atitude séria. A filha da Ellen, disse ela, mais como uma afirmação do que como uma pergunta. Eu vejo a semelhança. Sua mãe e eu servimos juntas no conselho auxiliar do hospital antes de eu me mudar para o sul, há 30 anos. Que mulher formidável ela é! Concordei, apreciando imediatamente a abordagem direta de Sandra. Ela mencionou que você está procurando algo na água, residência permanente, não um imóvel para aluguel por temporada ou investimento. Isso mesmo. Algo modesto, mas resistente. Eu gostaria de caminhar na praia todas as manhãs. Sandra assentiu em aprovação. Inteligente. Vou te mostrar 3 imóveis hoje. Um em Carolina Beach, um em Curry Beach e um pouco mais ao norte, em Wrigleyville. Cada um tem vantagens distintas. Começaremos com o menor e, se for do seu interesse, vamos aumentando aos poucos. Enquanto dirigíamos o SUV de Sandra, ela fazia comentários contínuos sobre as comunidades costeiras, sua demografia, comodidades, medidas de preparação para furacões e oportunidades sociais. A paisagem que passava do lado de fora da minha janela oferecia uma paleta relaxante de céu azul, praias arenosas e florestas marítimas que pareciam mundos distantes dos subúrbios bem cuidados que eu havia deixado para trás.
A primeira propriedade, uma casa compacta de 2 quartos em Carolina Beach, a apenas 2 quarteirões do oceano, me encantou com sua ampla varanda frontal e interior iluminado e arejado. Recentemente reformado com piso vinílico prático e bancadas de quartzo, o imóvel oferece simplicidade completa com manutenção mínima. Persianas antifuracão instaladas ano passado, observou Sandra enquanto visitávamos o espaço pequeno, porém eficiente. Janelas resistentes a impactos. Telhado novo com capacidade para ventos de 209 km por hora. O antigo dono era engenheiro. Não economizou em coisas importantes. Eu conseguia me imaginar aqui. Café da manhã na varanda. Caminhadas à tarde na praia próxima. Noites lendo na aconchegante sala de estar. A simplicidade me atraiu depois de décadas em uma casa maior, repleta de bens acumulados pela vida familiar. A segunda propriedade, uma casa geminada mais espaçosa em Curry Beach, com vista direta para o mar a partir de uma varanda no segundo andar, oferecia um luxo que eu não esperava poder pagar. Quando Sandra mencionou o preço, quase $100.000 a mais que o chalé, comecei a balançar a cabeça. Antes de decidir, saiba que este é um vendedor motivado, ela me informou. Situação de divórcio, precisa ser fechada rapidamente. Eles já reduziram o preço 2 vezes. Apesar dos termos atraentes, não consegui me conectar com o estilo contemporâneo da propriedade e com as restrições de associação à comunidade. É lindo, reconheci, mas não parece comigo. Sandra assentiu, sem surpresa. Achei que você diria isso. A terceira propriedade é bem diferente. Mais antiga, com mais personalidade, diretamente na água, mas não na praia principal. Fica na Costa do Sol, em Wrigleyville, com um pier privativo. Precisa de algumas reformas, mas tem uma estrutura boa. À medida que dirigíamos para o norte, em direção a Wrigleyville Beach, percebi que estava cada vez mais confortável com a companhia de Sandra. Ao contrário dos corretores imobiliários excessivamente solícitos que conheci no passado, ela apresentou os imóveis de forma factual, apontando vantagens e potenciais preocupações sem manipulação emocional. Sua mãe mencionou que você está recomeçando, comentou ela enquanto cruzávamos a ponte para Wrigleyville. Deixou para trás uma situação familiar difícil. Essa é uma maneira de dizer, reconheci, surpreso com a revelação de Ellen, mas não ofendido. Sandra assentiu, pensativa. Fiz algo parecido aos 52 anos. Deixei um casamento de 30 anos em Ohio. Mudei-me para cá sem conhecer ninguém. A melhor decisão que já tomei. Ela me olhou brevemente. É assustador no começo, recomeçar quando todos parecem acomodados. Mas há algo poderoso em escolher o próprio caminho, especialmente quando você passou décadas acomodando os outros. Essa simples compreensão de alguém que percorreu um caminho semelhante aliviou algo apertado no meu peito. Você já se arrependeu? Perguntei. Da pausa, da mudança? Nenhuma vez, ela respondeu sem hesitar. Sentiu falta de certas pessoas? Com certeza. Teve dias difíceis? Com certeza. Mas se arrependeu da decisão? Nunca. Entramos em uma estrada estreita ladeada por carvalhos cobertos de musgo espanhol, cujos galhos antigos criam uma cobertura natural. No final da rua, havia uma casa de campo azul desgastada pelo tempo, com sua ampla varanda envolvente voltada para uma extensão tranquila de água, onde o canal intracosteiro se alargava em um pequeno estreito. Não é a beira-mar, alertou Sandra enquanto estacionávamos. O Atlântico fica a uns 800 metros naquela direção, uma distância fácil de ir a pé. Mas isto, gesticulou em direção à vista cintilante da água, oferece um tipo diferente de paz, menos dramática do que as ondas do mar, mas talvez mais constante. No momento em que pisei na varanda, algo mudou dentro de mim. Um reconhecimento, uma sensação de possibilidade que eu não havia previsto. A casa em si era modesta. 2 quartos, uma sala de estar e jantar integradas, uma cozinha que havia sido reformada pela última vez no início dos anos 2000, mas sua localização no terreno à beira-mar e a qualidade da luz que filtrava através das árvores maduras criavam uma atmosfera de santuário tranquilo. O cais precisa de alguns reparos, Sandra apontou enquanto caminhávamos pela propriedade. E a cozinha poderia ser reformada, se você quiser, mas o telhado é sólido, a fundação é excelente e a cota de contenção atende aos padrões atuais. No final do cais,
Fiquei observando uma grande garça azul caçando seu almoço nas águas rasas, seu foco paciente emblemático do ritmo tranquilo da vida costeira. Naquele momento, eu conseguia imaginar manhãs passadas neste cais com café e um livro, tardes assistindo a pores do sol espetaculares do outro lado da água, noites ouvindo o suave bater das ondas em vez do trânsito suburbano. A proprietária é uma senhora idosa que está se mudando para uma casa de repouso, explicou Sandra quando voltamos para o chalé. Os filhos dela moram fora do estado e querem uma venda rápida e descomplicada. Ela é dona do imóvel há 40 anos, criou a família aqui durante os verões e passou a morar o ano todo depois que o marido faleceu. Por dentro, a casa exibia sinais da idade e da longa ocupação. Cortinas desbotadas, pisos de madeira desgastados, armários de cozinha em um estilo popular décadas atrás. No entanto, diferente da perfeição estéril da casa geminada ou da reforma impessoal do primeiro chalé, esta casa carregava um senso de história, de vidas bem vividas dentro de suas paredes. No quarto principal, uma grande janela panorâmica dava para a água, posicionada perfeitamente para assistir ao nascer do sol. Fiquei diante dele, imaginando acordar com essa vista todas as manhãs, um lembrete diário de beleza e possibilidade, em vez de obrigação e restrição. O que você está pensando? Sandra perguntou, observando minha postura contemplativa. Estou pensando, respondi lentamente, que este lugar parece um lar. Não apenas uma casa, mas um lar. Sandra sorriu, a expressão suavizando seu comportamento prático. Isso não é algo que se possa fabricar com bancadas de granito ou eletrodomésticos de aço inoxidável. Essa sensação de estar certo, de pertencer, vale a pena ouvir. Ao terminarmos nosso passeio, me vi mentalmente colocando meus poucos pertences mais queridos nesses cômodos, imaginando novos arranjos de móveis e considerando cores de tinta que complementariam as vistas da água. Pela primeira vez desde que deixei minha antiga vida para trás, eu estava olhando para frente em vez de para trás, planejando o que poderia ser em vez de lamentar o que tinha sido. Gostaria de fazer uma oferta, disse a Sandra enquanto nos preparávamos para partir. Nesta, o chalé azul. Sandra assentiu, sem surpresa. Achei que sim. Vamos voltar para o meu escritório e redigir a papelada. Com o dinheiro da venda da sua casa, podemos fechar o negócio muito rápido, em semanas, em vez de meses. Enquanto nos afastávamos, virei-me para dar uma última olhada na desgastada Casa Azul, meu potencial futuro lar. Ao contrário da casa na Maple Avenue, com seu fardo de história familiar e memórias dolorosas, essa estrutura modesta oferecia algo infinitamente mais valioso. A promessa de dias autodeterminados e noites tranquilas, livres do peso de expectativas irracionais e sacrifícios não apreciados. Não era o futuro que eu havia planejado. Talvez fosse algo melhor. 3 semanas se passaram em um turbilhão de papelada, planejamento e ajustes práticos na vida costeira. A oferta pelo chalé azul, oficialmente chamado de Herons Hash, de acordo com a placa desgastada pendurada ao lado da porta da frente, foi aceita sem contrapropostas ou complicações. O proprietário idoso, ao saber do meu novo começo, deixou várias peças de mobília que combinavam melhor com o caráter do chalé do que qualquer compra nova poderia ter feito. O fechamento foi simples e, com uma eficiência surpreendente, me vi na posse de uma nova casa e de um novo começo. Sandra Whittaker provou ser inestimável além de sua função como corretora imobiliária, apresentando-me a empreiteiros locais confiáveis, recomendando tudo, desde o melhor mercado de frutos do mar até o agente de seguros mais confiável, e, de modo geral, facilitando minha integração à comunidade costeira. Hoje foi o dia da conclusão das reformas essenciais que encomendei. Mudanças pequenas, mas significativas, para tornar o Herons Hash verdadeiramente meu. A cozinha agora conta com eletrodomésticos modernos, mas preserva os charmosos armários originais, apenas renovados com novos acessórios e pintura. Os banheiros foram modernizados com acessórios eficientes que mantiveram o apelo vintage do chalé. O mais importante é que o cais foi reparado e reforçado profissionalmente, garantindo acesso seguro à água que tanto me cativou durante minha primeira visita. Parado no final daquele cais, na luz dourada da tarde, senti a brisa salgada no meu rosto e fiquei maravilhado com o quão diferente minha vida havia se tornado em apenas um mês. A tensão constante que eu carregava nos ombros havia anos havia diminuído. A verificação reflexiva do meu celular em busca de mensagens da Ember havia diminuído. O hábito de priorizar as necessidades dos outros antes das minhas havia começado a se soltar. Meu celular tocou com uma mensagem, não da Ember, cujas mensagens eu ainda não conseguia ler,
mas da minha mãe. A empreiteira terminou a doca. Ainda pretendo me buscar no aeroporto amanhã. Sorri e respondi: a doca está perfeita. O voo ainda está no horário. Estaremos lá às 14h15. Ele insistiu em me visitar assim que eu estivesse devidamente instalado, pois sua natureza prática impedia de fazer a viagem até que as reformas estivessem concluídas e o chalé estivesse totalmente funcional. Amanhã seria a primeira visita dela à minha nova casa, um marco que eu esperava com prazer e um toque de ansiedade. Minha mãe sempre me apoiou, mas também era honesta e assumidamente honesta em suas avaliações. Quando voltei para a casa de campo para preparar o jantar, notei a luz piscando na secretária eletrônica do meu telefone fixo. Um anacronismo deliberado que instalei depois de descobrir que o sinal do meu celular podia ser irregular perto da água. Ao apertar o botão, ouvi o tom comedido de Jonathan Mills. Sofia, estou verificando a papelada de acompanhamento da venda da Maple Avenue. Está tudo finalizado da nossa parte, mas há um assunto que eu queria discutir com você. Poderia me ligar quando for conveniente? Sem urgência, apenas uma pendência que precisa ser resolvida. Curioso, disquei o número dele e fiquei grato quando ele atendeu, apesar do fim do dia útil estar se aproximando. Jonathan, é a Sofia. Você ligou para falar sobre a venda da casa. Ah, Sofia. Sim, obrigada por retornar minha ligação prontamente. Como está a vida no litoral? Maravilhosamente, respondi honestamente. Sinto que consigo respirar novamente. Excelente. Bem merecido, eu diria. Ele pigarreou com leve constrangimento que costumava caracterizar suas transições para tópicos difíceis. O motivo da minha ligação é que houve um acontecimento em relação à casa na Avenida Maple. Nada sobre a venda em si, ele se apressou em acrescentar, mas sim sobre algo que descobri depois que você foi embora. Minha curiosidade aumentou. Que tipo de desenvolvimento? Os novos proprietários estavam fazendo uma limpeza profunda antes da mudança e descobriram um compartimento escondido no armário do quarto principal. Aparentemente, atrás de um painel falso que seu pai havia instalado anos atrás. Dentro, havia uma chave de cofre e documentação indicando um cofre na First National que não era acessado há mais de 15 anos. O banco do meu pai, murmurei, lembrando-me de acompanhá-lo nas tarefas matinais de sábado, esperando pacientemente no saguão enquanto ele desaparecia na área do cofre. Eu não fazia ideia de que ele mantinha um cofre. Eu também não, apesar de cuidar do espólio dele, reconheceu Jonathan. Não foi mencionado em nenhum dos seus documentos. Os novos proprietários, muito honradamente, me entregaram a chave e a documentação, como advogado responsável pela venda do imóvel. Isso foi decente da parte deles, observei, impressionado com essa integridade inesperada. De fato. Tomei a liberdade de acessar a caixa ontem como seu representante legal. A voz de Jonathan assumiu um tom mais formal. Sofia, acredito que você deva estar ciente do conteúdo antes de decidir como proceder. Algo em sua formulação cuidadosa me alertou. O que você encontrou, Jonathan? Ele hesitou brevemente. Vários itens de grande interesse. Primeiro, uma carta do seu pai endereçada a você, datada de pouco antes do falecimento dele. Segundo, documentação referente a certos acordos financeiros que ele fez em relação a Amber. E terceiro, o que parece ser evidência substancial de impropriedade por parte do pai de Amber ao deixar sua família. Sentei-me abruptamente, as implicações das palavras ponderadas de Jonathan me atingiram. Que tipo de impropriedade? Do tipo que normalmente envolve a polícia, respondeu Jonathan delicadamente. Seu pai parece ter reunido evidências de que David Monroe desviou fundos significativos de seu empregador antes de desaparecer de suas vidas. Pela documentação, parece que seu pai optou por não investigar o caso pelo bem de vocês e de Amber, apesar de ter provas suficientes para instaurar processos criminais. A revelação me atingiu como um golpe físico. David Monroe, o homem charmoso e pouco confiável que me conquistou aos 20 e poucos anos, casou-se comigo impulsivamente, gerou Amber e desapareceu quando ela tinha 5 anos, alegando que compromisso não era seu estilo, um fugitivo criminoso. Parecia chocante ao mesmo tempo e, ainda assim, em retrospecto, perfeitamente alinhado com seu caráter. Por que meu pai guardaria esse segredo? Perguntei-me em voz alta. Por que não me conta pelo menos? A carta dele aborda essa questão,
disse Jonathan gentilmente. Não há ali completamente. Era claramente pessoal. Mas o parágrafo inicial menciona proteger você e Amber de verdades dolorosas até que certas circunstâncias apropriadas surgissem. Minha mente acelerou, conectando peças díspares ao longo de décadas. A generosidade inexplicável do meu pai depois que David foi embora. O apoio prático que manteve Amber e eu à tona durante aqueles primeiros anos difíceis. Seus comentários enigmáticos ocasionais sobre David eventualmente receber o que merecia. Sua insistência em estabelecer fundos educacionais para Amber aos quais eu não tinha acesso para outros fins. O que isso significa para Amber? Perguntei, a preocupação parental surgindo automaticamente, apesar dos eventos recentes. Juridicamente, nada diretamente. O prazo de prescrição para os crimes financeiros expirou, com base na minha análise preliminar. Mas a documentação inclui algo mais que pode ser relevante para ela pessoalmente. Evidência sugerindo que David estabeleceu uma nova identidade no Arizona e pode ter constituído outra família lá. Minha mão livre agarrou a borda do balcão da cozinha, me firmando diante daquela cascata de revelações. Amber pode ter meios-irmãos sobre os quais não sabe nada. Parece possível, confirmou Jonathan. A informação é um tanto datada, claro, mas substancial o suficiente para servir de ponto de partida, caso ela quisesse investigar mais a fundo. Fechei os olhos, processando as implicações. Depois da rejeição cruel de Amber e da minha consequente saída, será que ela iria querer essa informação? A ajudaria a entender certos padrões em seu próprio comportamento ou apenas forneceria mais uma fonte de dor? O que você aconselharia, Jonathan? Ele refletiu sobre isso. Profissionalmente, sugiro que você recupere o conteúdo do cofre e o revise em particular antes de tomar qualquer decisão. Pessoalmente, ele fez uma pausa, a fronteira entre advogado e amigo da família momentaneamente turva. Pessoalmente, acredito que seu pai guardou essas informações por um motivo, esperando o momento certo. Talvez esse momento tenha chegado. Depois de encerrar a ligação, fiquei na janela da cozinha, observando uma garça nadando nas águas rasas enquanto a noite se aproximava. A cena pacífica contrastava fortemente com a turbulência dos meus pensamentos. Justo quando eu estava começando a estabelecer uma nova vida independente da antiga dinâmica familiar, essa descoberta ameaçou me puxar de volta para a órbita de Amber, não como a mãe rejeitada, mas como portadora de informações que poderiam mudar minha vida. Que responsabilidade eu tinha de compartilhar as descobertas do meu pai com uma filha que havia me dito para desaparecer da vida dela? Que direito eu tinha de esconder informações que pudessem ajudá-la a entender sua própria história e tendências? Enquanto a escuridão caía sobre a água, tomei uma decisão. Amanhã, depois de buscar minha mãe no aeroporto, iríamos direto ao escritório de Jonathan para recuperar o conteúdo do cofre. Juntos, Ellen e eu revisaríamos a carta do meu pai e as evidências que ele havia compilado. Somente então, com plena compreensão do que meu pai havia preservado, e por quê, eu decidiria o que constituía minha obrigação materna final para com a filha que me rejeitou, que pequeno presente eu deixaria no espaço vazio entre nós antes de abraçar completamente meu novo começo. Qualquer que seja essa decisão, ela seria tomada a partir de uma posição de força e clareza, em vez de reação e mágoa. Só isso já representava um progresso na minha jornada rumo à autorrecuperação. O reencontro com minha mãe no aeroporto ocorreu com a eficiência que lhe é característica. Nada de abraços dramáticos ou emoções excessivas, apenas um abraço firme, perguntas práticas sobre a viagem e perguntas imediatas sobre minha nova casa. Aos 83 anos, Ellen Carter continuou notavelmente autossuficiente, administrando sua bagagem de mão com independência determinada, apesar das minhas ofertas de ajuda. Você parece melhor, ela disse enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento. Menos sobrecarregado. O ar do mar te faz bem. Sim, concordei, percebendo a verdade em sua avaliação. O ambiente costeiro trouxe mudanças físicas. Minha pele adquiriu um brilho saudável devido às caminhadas matinais na praia. Minha postura melhorou sem o peso da tensão constante. E eu até comecei a deixar meu cabelo crescer, deixando o corte curto e prático e ficando com ondas mais suaves e naturais. Jonathan Mills me ligou, ele mencionou enquanto colocávamos sua moda. Minha mente acelerou, conectando peças díspares ao longo de décadas. A generosidade inexplicável do meu pai depois que David foi embora. O apoio prático que manteve Amber e eu à tona durante aqueles primeiros anos difíceis.
Seus comentários enigmáticos ocasionais sobre David eventualmente receber o que merecia. Sua insistência em estabelecer fundos educacionais para Amber aos quais eu não tinha acesso para outros fins. O que isso significa para Amber? Perguntei, a preocupação parental surgindo automaticamente, apesar dos eventos recentes. Juridicamente, nada diretamente. O prazo de prescrição para os crimes financeiros expirou, com base na minha análise preliminar. Mas a documentação inclui algo mais que pode ser relevante para ela pessoalmente. Evidência sugerindo que David estabeleceu uma nova identidade no Arizona e pode ter constituído outra família lá. Minha mão livre agarrou a borda do balcão da cozinha, me firmando diante daquela cascata de revelações. Amber pode ter meios-irmãos sobre os quais não sabe nada. Parece possível, confirmou Jonathan. A informação é um tanto datada, claro, mas substancial o suficiente para servir de ponto de partida, caso ela quisesse investigar mais a fundo. Fechei os olhos, processando as implicações. Ele endeu de ombros levemente. Robert me pediu para não fazer isso. Disse que algumas verdades não servem para nada, a menos que as circunstâncias as tornem necessárias. Eu confiei no julgamento dele. Enquanto caminhávamos pelo centro histórico de Wilmington em direção ao antigo edifício vitoriano que abrigava o escritório de advocacia de Jonathan, me perguntei quais circunstâncias meu pai poderia ter considerado necessárias para justificar a revelação de suas descobertas. Talvez um momento exatamente como esse, quando o caráter e as escolhas de Amber forçaram uma reconsideração fundamental do nosso relacionamento. Jonathan nos recebeu em seu escritório com a cortesia formal que caracterizava seu comportamento profissional, embora sua afeição genuína por minha mãe fosse evidente na maneira como ele solicitamente garantiu que ela tivesse a cadeira mais confortável. Trouxe o conteúdo do cofre, explicou ele, indicando uma pasta de couro desgastada sobre a mesa. Como mencionei a Sofia, há vários componentes, uma carta pessoal, documentação financeira e provas sobre a saída de David Monroe. Obrigada por cuidar disso tão discretamente, eu disse, olhando para o portfólio com uma mistura de curiosidade e apreensão. Claro. Jonathan hesitou, depois acrescentou, acredito que cumpri minha obrigação profissional recuperando estes materiais e transferindo-os para você. O que acontece a seguir é uma decisão inteiramente sua, Sofia. Prefere privacidade para analisar o conteúdo? Olhei para minha mãe, que estava sentada alerta e composta, sua natureza prática fundamentando o que de outra forma poderia parecer uma cena melodramática de um romance policial. Não precisa. Mamãe é da família. O que o papai preservou diz respeito à neta, afinal. Jonathan assentiu, deslizando o portfólio em minha direção antes de se desculpar com um comentário murmurado sobre nos dar tempo para processar os materiais. O couro da pasta estava macio devido ao tempo, e o fecho de latão estava manchado devido aos anos de desuso. Ao abri-lo, foram reveladas 3 seções distintas, cada uma cuidadosamente etiquetada com a caligrafia precisa do meu pai, para Sofia, provas de David Monroe e um fundo de Amber. Comecei com a carta pessoal, removendo várias páginas de papel grosso cobertas com a caligrafia característica do meu pai. A data no topo, 17 de março de 2007, ocorreu apenas 2 semanas antes de sua morte inesperada por ataque cardíaco. Vá em frente, ele encorajou suavemente. Leia em voz alta, se quiser. Respirando fundo, comecei. Minha querida Sofia, se você está lendo esta carta, surgiram circunstâncias que levaram Jonathan a compartilhar o conteúdo deste cofre com você. Eu instruí a guardar estes materiais em segurança até que eu mesmo os recupere, caso em que você nunca verá esta carta, ou até que surja uma situação em que esta informação se torne necessária para o seu bem-estar ou o de Amber. O momento da sua descoberta é, portanto, significativo, pois representa ou a minha incapacidade de resolver essas questões durante a minha vida ou o surgimento de circunstâncias que há muito temo que possam eventualmente se materializar. O que documentei aqui diz respeito a David Monroe, o homem que abandonou você e Amber há 15 anos. A partida dele, que causou tanta dor e perturbação em suas vidas, não foi o ato impulsivo de um homem imaturo, incapaz de lidar com a responsabilidade como vocês acreditavam. Foi um desaparecimento calculado, motivado por necessidade criminosa. Pouco antes de David partir, comecei a notar discrepâncias em seu comportamento. Compras caras inconsistentes com sua renda declarada, telefonemas tarde da noite, sigilo crescente sobre seu paradeiro. Minhas preocupações me levaram a fazer perguntas por meio de contatos comerciais, o que levou a uma descoberta perturbadora.
David vinha desviando fundos sistematicamente da Meridian Financial, onde trabalhava no departamento de contabilidade. Quando confrontado em particular com minhas suspeitas, ele não as confirmou nem negou, mas em 48 horas, ele desapareceu de suas vidas. 3 dias depois, a Meridian Financial descobriu o desfalque. Quase $425 mil foram perdidos em um esquema sofisticado de falsificação de registros e desvio de transações. Enfrentei uma escolha terrível. Compartilhar essa informação com você e as autoridades, potencialmente sujeitando você e Amber, de 5 anos, a um escândalo público e investigação criminal, ou permanecer em silêncio, protegendo vocês dois de traumas adicionais e permitindo que um criminoso escape da justiça. Escolhi proteção em vez de justiça, uma decisão que questionei muitas vezes ao longo dos anos. Para compensar meu silêncio, restituí os fundos roubados por meio de uma doação anônima à empresa controladora da Meridian, evitando o dano financeiro que David havia causado sem expor seus crimes publicamente. Minhas investigações não pararam por aí. Por meios privados, rastreei David até o Arizona, onde ele estabeleceu uma nova identidade como Daniel Matthews. Ele deu de ombros levemente. Robert me pediu para não fazer isso. Disse que algumas verdades não servem para nada, a menos que as circunstâncias as tornem necessárias. Eu confiei no julgamento dele. Enquanto caminhávamos pelo centro histórico de Wilmington em direção ao antigo edifício vitoriano que abrigava o escritório de advocacia de Jonathan, me perguntei quais circunstâncias meu pai poderia ter considerado necessárias para justificar a revelação de suas descobertas. Talvez um momento exatamente como esse, quando o caráter e as escolhas de Amber forçaram uma reconsideração fundamental do nosso relacionamento. Jonathan nos recebeu em seu escritório com a cortesia formal que caracterizava seu comportamento profissional, embora sua afeição genuína por minha mãe fosse evidente na maneira como ele solicitamente garantiu que ela tivesse a cadeira mais confortável. Trouxe o conteúdo do cofre, explicou ele, indicando uma pasta de couro desgastada sobre a mesa. Como mencionei a Sofia, há vários componentes: uma carta pessoal, documentação financeira e provas sobre a saída de David Monroe. Obrigada por cuidar disso tão discretamente, eu disse, olhando para o portfólio com uma mistura de curiosidade e apreensão. Claro. Jonathan hesitou, depois acrescentou: acredito que cumpri minha obrigação profissional recuperando estes materiais e transferindo-os para você. O que acontece a seguir é uma decisão inteiramente sua, Sofia. Prefere privacidade para analisar o conteúdo? Olhei para minha mãe, que estava sentada alerta e composta, sua natureza prática fundamentando o que de outra forma. Abaixei a carta, minha visão turva pelas lágrimas. A voz do meu pai, prática, atenciosa e profundamente atenciosa, parecia preencher a sala, unindo a ausência de 15 anos com uma presença imediata. Ele sabia, eu disse finalmente, olhando para minha mãe. De alguma forma, ele previu que um dia eu precisaria dessa informação, que algo poderia acontecer com Amber. Ele assentiu, com os olhos brilhando de forma suspeita. Seu pai era excepcionalmente perspicaz em relação a pessoas e padrões. Ele provavelmente reconheceu certos traços em Amber mesmo quando ela era jovem. Tendências herdadas de David que poderiam eventualmente criar desafios significativos. Pensei nisso, relembrando momentos da infância e adolescência de Amber que me perturbaram, apesar da minha inclinação maternal para ver o melhor nela. As mentiras casuais contadas por conveniência, a manipulação das percepções dos outros, a apresentação seletiva de fatos para criar impressões desejadas. Essas características culminaram em suas elaboradas mentiras sobre as finanças da nossa família e em sua cruel rejeição quando essas mentiras foram ameaçadas. Natureza e criação, murmurei. Todos esses anos, me culpei pelo comportamento de Amber, me perguntei o que fiz de errado ao criá-la, como deixei de incutir valores melhores. Mas talvez algumas dessas tendências fossem herdadas, codificadas em seu DNA por um pai que roubava sistematicamente do empregador e abandonava a família sem remorso aparente. Isso não a isenta da responsabilidade por suas escolhas, ressaltou Ellen, pragmaticamente. Entender as origens não é o mesmo que desculpar ações. Não, concordei, mas fornece contexto e possivelmente uma direção para o que acontece a seguir. Voltei minha atenção para as outras seções do portfólio, examinando as evidências meticulosamente organizadas que meu pai havia compilado sobre os crimes de David Monroe e sua subsequente reinvenção como Daniel Matthews.
fotocópias de carteiras de motorista, registros de endereço, comprovantes de emprego e até formulários de matrícula escolar dos meus-irmãos que Amber nunca soube que existiam, tudo apresentado com a meticulosidade característica do meu pai. A seção final, intitulada Fundo de Amber, continha documentos financeiros que estabeleciam um fundo educacional em nome de Amber. O mesmo fundo que eu eventualmente usei para financiar sua graduação e a faculdade de Direito, acreditando que se tratava apenas de uma doação generosa do meu pai, e não de uma forma de restituição pelos crimes do pai dela. A questão agora, eu disse, fechando o portfólio depois de termos examinado tudo, é o que fazer com essa informação. Papai deixou a decisão para mim, mas não tenho certeza do que é melhor para Amber neste momento ou o que sou obrigada a compartilhar, dado o nosso distanciamento atual. Ellen refletiu sobre isso. O que você gostaria se estivesse no lugar dela? A pergunta rompeu minha confusão com uma simplicidade esclarecedora. Se eu fosse Amber, lutando para entender minhas próprias tendências, potencialmente repetindo padrões destrutivos sem reconhecer suas origens, não gostaria de ter a oportunidade de me ver com mais clareza por meio desse conhecimento? Não como uma desculpa, mas como uma explicação que pudesse me permitir melhores escolhas no futuro. Eu gostaria de saber, disse finalmente. Mesmo que a verdade fosse dolorosa, eu gostaria de ter a chance de me entender melhor, entendendo de onde vim. Ellen assentiu, satisfeita com a minha conclusão. Então acredito que você já tem a sua resposta. Enquanto nos preparávamos para sair do escritório de Jonathan, a forma do meu último gesto maternal para Amber começou a se cristalizar, não vingativo, não punitivo, mas esclarecedor. Um presente de verdade que talvez iluminasse as sombras do seu próprio comportamento, oferecendo uma última oportunidade de crescimento, mesmo enquanto eu continuava minha jornada separada. O pequeno presente que eu deixaria no espaço vazio entre nós estava tomando forma, não uma despedida, mas uma oferenda final. Resta saber se Amber o reconheceria como tal. A semana seguinte à chegada da minha mãe transcorreu em um ritmo agradável, mostrando-lhe minha nova vida. Caminhadas matinais pela orla, apresentando-a aos vizinhos que já me haviam recebido calorosamente. Noites no cais, observando pores do sol espetaculares pintando o céu com cores impossíveis. Ellen abordou a vida costeira com sua avaliação prática característica, observando os efeitos da umidade em diferentes materiais, avaliando os serviços locais com consideração criteriosa e, por fim, declarando o chalé azul sensatamente charmoso, o que constitui um grande elogio. Abaixei a carta, minha visão turva pelas lágrimas. A voz do meu pai, prática, atenciosa e profundamente atenciosa, parecia preencher a sala, unindo a ausência de 15 anos com uma presença imediata. Ele sabia, eu disse finalmente, olhando para minha mãe. De alguma forma, ele previu que um dia eu precisaria dessa informação, que algo poderia acontecer com Amber. Ellen assentiu, com os olhos brilhando de forma suspeita. Seu pai era excepcionalmente perspicaz em relação a pessoas e padrões. Ele provavelmente reconheceu certos traços em Amber mesmo quando ela era jovem. Tendências herdadas de David que poderiam eventualmente criar desafios significativos. Pensei nisso, relembrando momentos da infância e adolescência de Amber que me perturbaram, apesar da minha inclinação maternal para ver o melhor nela. As mentiras casuais contadas por conveniência, a manipulação das percepções dos outros, a apresentação seletiva de fatos para criar impressões desejadas. Essas características culminaram em suas elaboradas mentiras sobre as finanças da nossa família e em sua cruel rejeição quando essas mentiras foram ameaçadas. Natureza e criação, murmurei. Todos esses anos, me culpei pelo comportamento de Amber, me perguntei o que fiz de errado ao criá-la, como deixei de incutir valores melhores. Mas talvez algumas dessas tendências fossem herdadas, codificadas em seu DNA por um pai que roubava sistematicamente do empregador e abandonava a família sem remorso aparente. Isso não a isenta da responsabilidade por suas escolhas, ressaltou Ellen, pragmaticamente. Entender as origens não é o mesmo que desculpar ações. Não, concordei, mas fornece contexto e possivelmente uma direção para o que acontece a seguir. Voltei minha atenção para as outras seções do portfólio, examinando as evidências meticulosamente organizadas que meu pai havia compilado sobre os crimes de David Monroe e sua subsequente reinvenção como Daniel Matthews. Fotocópias de carteiras de motorista, registros de endereço, comprovantes de emprego e até formulários de matrícula escolar dos meus-irmãos que Amber nunca soube que existiam, tudo apresentado com a meticulosidade característica do meu pai.
A seção final, intitulada Fundo de Amber, continha documentos financeiros que estabeleciam um fundo educacional em nome de Amber. O mesmo fundo que eu eventualmente usei para financiar sua graduação e a faculdade de Direito, acreditando que se tratava apenas de uma doação generosa do meu pai, e não de uma forma de restituição pelos crimes do pai dela. A questão agora, na manhã seguinte, depois que Ellen e eu tomamos café da manhã no cais, fui até uma gráfica local onde havia combinado de criar uma apresentação cuidadosamente selecionada dos documentos essenciais da coleção do meu pai. O resultado foi um portfólio encadernado, profissional, objetivo, sem nenhuma organização acusatória ou apologética. Incluía uma breve carta de apresentação explicando a recente descoberta do cofre do meu pai e sua antiga investigação sobre o desaparecimento de David Monroe. O tom permaneceu neutro, focado em fornecer informações em vez de comentários. Evitei cuidadosamente qualquer menção ao comportamento de Amber em relação a mim ou aos padrões paralelos entre as mentiras do pai dela e as dela. A última página continha o endereço atual e as informações de contato de Daniel Matthews, anteriormente David Monroe, e sua família em Phoenix, confirmadas como precisas pelas investigações discretas de Jonathan. A decisão de Amber de iniciar ou não o contato com o pai e os meio-irmãos seria inteiramente sua. Eu estava apenas oferecendo essa possibilidade. Com o portfólio pronto, voltei para Eronsrest, onde ele me esperava com as malas prontas, e sua visita de uma semana terminaria naquela tarde. Enquanto eu a levava ao aeroporto, ela fez a pergunta que eu já esperava: quando você entrega o portfólio para Amber? Amanhã, respondi. Jonathan já providenciou tudo. O entregador entregará no endereço onde ela e Blake estão hospedados, na casa de hóspedes dos pais dele, aparentemente. Ellen assentiu, absorvendo a informação. E se ela entrar em contato depois, se ligar ou tentar visitar? Essa possibilidade tinha sido um ponto de destaque em minhas considerações. Se Amber respondesse com genuína introspecção e autêntico remorso, como eu lidaria com uma possível reconciliação mantendo os limites saudáveis que estabeleci? Por outro lado, se ela reagisse com negação ou raiva, descartando a informação como irrelevante ou me atacando por compartilhá-la, como eu protegeria minha recém-descoberta paz? Não sei, admiti honestamente. Suponho que avaliarei essa situação se surgir. Mas o portfólio não inclui nenhum convite para contato, nenhuma sugestão de reconciliação, nenhum pedido de desculpas. É simplesmente informação que ela tem o direito de saber, apresentada sem nenhuma intenção. Muito diplomático, observou Ellen. E a casa vazia? Você mencionou algo sobre deixar um presente especial lá antes que os novos donos tomassem posse. Sorri, lembrando-me do detalhe final que Jonathan havia providenciado a meu pedido. Sim, isso será resolvido esta tarde. Depois de me despedir da minha mãe no aeroporto com a promessa de outra visita durante as férias, voltei para minha casa me sentindo estranhamente leve. Amanhã, o portfólio seria entregue a Amber, meu último ato maternal, nem vingativo nem abnegado. Hoje, mais um gesto estava sendo realizado na casa vazia na Avenida Maple. Jonathan confirmou que os novos proprietários haviam concordado com um atraso final de 24 horas na vistoria para acomodar uma entrega especial no imóvel vago. A equipe de limpeza havia concluído o trabalho dias antes, deixando a casa imaculada e vazia, pronta para seus novos ocupantes. Exceto por um item cuidadosamente disposto no centro do chão da sala de estar. Eu havia escolhido uma caixa de madeira simples, feita à mão por um artesão local de Wilmington, com superfície lisa e quente ao toque. Dentro, coloquei uma única fotografia, Amber aos 5 anos, sentada no colo do meu pai enquanto ele lia uma história para ela. A imagem capturou o momento antes da escuridão invadir sua vida através do abandono do pai, antes que padrões de engano e arrogância se solidificassem em sua personalidade adulta. Abaixo da fotografia, havia um pequeno envelope lacrado contendo um bilhete escrito à mão com apenas 3 linhas: toda história tem origens além do nosso controle. Toda vida oferece oportunidades para transcendê-las. Escolha com sabedoria. Nenhuma assinatura, nenhuma acusação, nenhum apelo por reconciliação ou expressão de mágoa contínua. Simplesmente um convite à conscientização, o presente mais precioso que eu poderia oferecer depois de anos me capacitando por meio do silêncio e do sacrifício. De acordo com os arranjos de Jonathan, Blake seria notificado sobre um último item que precisava de atenção na casa vazia. Dada a recente fuga de Amber de responsabilidades práticas, provavelmente seria Blake quem chegaria e encontraria a caixa, posicionada exatamente onde Amber estivera quando me disse para desaparecer da vida dela.
O que aconteceu depois dessa descoberta estava além do meu controle ou responsabilidade. Se Amber reconheceu a oportunidade de crescimento contida tanto no portfólio quanto na simples caixa de madeira, se ela escolheu examinar seus próprios padrões à luz da história do pai, se ela eventualmente buscou contato ou manteve nossa separação, todos esses resultados pertenciam à sua jornada agora, não à minha. Ao pôr do sol, recebi uma mensagem de Jonathan, entrega concluída na Maple Avenue. Entregador agendado para entregar a pasta amanhã às 10 horas. Enviei uma breve confirmação, deixei meu celular de lado e caminhei até o cais, onde a luz do entardecer dourava a superfície da água. Um casal de garças esperava nas águas rasas, e seu foco paciente era uma lição de presença e aceitação. Por 28 anos, minha identidade esteve inextricavelmente ligada à maternidade, às necessidades, às conquistas e, por fim, à rejeição de Amber. Aquele capítulo agora se encerrava definitivamente com minhas últimas oferendas maternas, a verdade sobre seu pai e um convite à autoconsciência, entregue sem expectativas ou exigências. O que se abriu diante de mim agora era um capítulo inteiramente meu, uma vida definida pelas minhas escolhas e não pelas exigências dos outros. A casa azul com seu charme antigo e a orla tranquila. A nova comunidade começando a me acolher como vizinha e amiga em potencial. As atividades criativas que eu havia adiado por muito tempo, mas que recentemente comecei a explorar novamente. À medida que a escuridão se abateu sobre a água e as estrelas surgiram no céu clareando, não senti arrependimento pelos laços familiares que haviam se rompido, apenas apreço pelo que eu estava recuperando na ausência deles. O que quer que Amber decidisse fazer com o conhecimento que eu havia proporcionado, fosse para crescimento ou negação, contato ou silêncio contínuo, sua jornada agora lhe pertencia. A minha se estendia diante de mim como as águas estreladas da intracoastal Watervai, refletindo passado e possibilidades, mas fluindo inevitavelmente em direção a horizontes que eu finalmente tinha liberdade para explorar nos meus próprios termos. A pior mãe que alguém poderia ter, talvez na percepção distorcida de Amber. Mas, para mim, eu havia me tornado algo muito mais importante, uma mulher que finalmente esse conhecimento, conquistado com muito esforço e sofrimento, mas, em última análise, libertador, foi talvez o presente mais valioso de todos.